Irmãos queridos, carta de 1 de Pedro, capítulo 2, os versos de 11 a 17. 1 de Pedro. Irmãos, uma vez, o reverendo Dercy me chamou a atenção. Ele falou assim: reverendo, não é 1 a Pedro, é de Pedro. Aprendi muito com o reverendo Dercy, viu, irmãos? Então, não é Pedro que está recebendo, mas Pedro que está remetendo a carta a várias igrejas, e por isso é uma epístola e não uma carta. Carta com destino. Paulo aos Romanos, Paulo aos Efésios, Paulo aos Filipenses, epístola de Pedro às igrejas. Eu gosto muito de diferenciar o que é carta, tem destino específico, epístola geral. Então, 1 de Pedro, capítulo 2, os versos de 11 a 17, e a amada congregação do Senhor Jesus, assentada como está, por favor, acompanhe a leitura do texto, quando nos diz lá, em 1 de Pedro, capítulo 2, os versos de 11 a 17. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Senhor, descortina-nos o Teu ensino, e na pergunta do catecismo que a Tua igreja leu de pé no início desse serviço prestado a Ti, a última expressão é praticar a palavra. Senhor, seremos desafiados, seremos confrontados e também alentados. Que nós saiamos daqui com o dever, missão dada a ser cumprida, que coloquemos em prática o que o Senhor colocar no nosso coração. Tira todo o engano, todo o empecilho, toda a altivez, e nos dá a humildade de, como servos do Senhor, levarmos para casa o bocado que o Senhor nos deu no dia do Senhor, na casa do Senhor, para a glória do Senhor. Amém. Irmãos e amigos, com a vivência do aconselhamento de casais e depois de 32 anos de casado, eu estou certo, e disse isso ontem no curso de casais que fizemos aqui na igreja. Nós temos estado com os meninos porque, ou igreja casamenteira só, 8 casamentos esse ano, 8 casamentos, que trem bom, né? Então nós estávamos dizendo para os meninos o seguinte: quanto mais eu estiver perto de Deus, mais eu estarei perto do meu cônjuge. Quanto mais longe eu estiver de Deus, mais distante eu estou da pessoa que eu jurei amar, proteger. Fato. C.S. Lewis, então, diz que não há relacionamento pessoal no inferno, ou relacionamentos pessoais no inferno. Irmãos, relacionamentos são bênçãos. Relacionamento é bênção. Casamento é bênção. Aí você vai ouvir que casamento é uma filial do inferno, que casamento, se fosse bom, não tinha tanta testemunha, que casamento é assim, assado, lá para fora, tá? Aqui nós cremos nas Escrituras, aonde Deus instituiu o casamento. E se Deus fez o casamento, é bom, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então, se está o inferno, tem ausência de Deus. Tem gente que acha que o inferno vai ser horrível por causa do cheiro de enxofre. Quem aqui lembra de aula de química? Nossa, Davi, enxofre fede demais, Davi. Mas fede muito, viu? Vitinho é horrível.
Mas o negócio não é que vai queimar e doer também, não. Lembra daquele fósforo que a gente pegou emprestado lá e queimou o dedo e que ficou pendurado o palito na ponta do dedo, depois você tira aquilo e fica doendo uns 4, 5 dias? O pior do inferno não é a dor da queimadura. O pior do inferno é justamente a ausência de Deus. Porque só em Deus existem relacionamentos. Então, C.S. Lewis, mais uma vez, lá no ângulo, ele acerta o gol. No inferno não existem relacionamentos pessoais. Quanto mais as pessoas se tornam egoístas, egocêntricas, mais difíceis são os relacionamentos. Você já percebeu? E, nesse tempo, as pessoas, ao invés de estarem procurando se relacionar de alguma forma, nós estamos encontrando as pessoas cada vez mais se isolando. Isso é tremendamente perigoso, irmãos, muito. Relacionamentos produtivos, profícuos, benditos e testemunhadores glorificam a Deus. Quando você vive bem, você glorifica a Deus. Imagine o seguinte: seu vizinho todos os dias ouve você fazendo o culto doméstico, você cantando um cântico, a hora que você sai à porta do apartamento, você dá um beijinho na esposa, desce, que coisa. Mas se esse mesmo vizinho está ouvindo, né, aquelas coisas lindas que o marido fala para a esposa quando ele está aborrecido com ela, que coisa, né? Bom, o contexto desse texto, ele vai nos trazer o tema. Dentre as marcas indeléveis dos crentes estão, então, bom comportamento nos relacionamentos e com as autoridades. Crentes estabelecem bons relacionamentos, inclusive com as autoridades. Esse texto, então, queridos, tem algo central. A primeira de Pedro é a carta do sofrimento. Então, por favor, está dito aqui que o seu comportamento deve ser um bom comportamento, mesmo que você esteja sofrendo. Nossa! Está dito aqui que, embora você sofra, você tem que ter bom comportamento. Ou você acha que vai justificar você chegar diante do Senhor Jesus e dizer assim: ah, Senhor, eu fiz isso, porque fulano fez isso comigo. Cada um responde de per si, porque, irmãos, nós podemos administrar muito bem aquilo que fazemos. Não estou dizendo que é fácil, mas eu não posso descer ao nível do xingamento, da maldade, eu não posso. Eu já li num livro que eu gosto muito, é um livro bom, sabe? Ele diz assim: a palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Muito bem, o meu bom comportamento é a despeito do que os outros estão fazendo. Eu tenho uma responsabilidade única. As coisas estão difíceis, irmãos. Manter domínio próprio, e tem muita gente chutando balde, tem muita gente perdendo as estribeiras, tem muita gente debandando e pecando. Os dias são difíceis. Portanto, se você estiver bem com Deus, você estará bem com pessoas. Preste atenção. J. Blanchard, ele afirma: a obediência não é a essência de um relacionamento correto com Deus. Vou repetir. A obediência não é a essência de um relacionamento correto com Deus, mas é a evidência desse relacionamento. Então não adianta você falar assim: ah, mas eu tenho relacionamento com Deus. O quanto você obedece a Deus? Porque qual é o nosso ímpeto? Kellys me disse alguma coisa que eu não gostei, qual é o meu ímpeto? Se a Kellys me disse uma coisa que eu não gostei, eu digo para ela 2, 3, 4, 5, e às vezes nem paro. Não é assim que é o ímpeto? Mas a obediência a Deus diz assim: cala, digira, ore, espere passar o momento da ira, porque isso não vai levar a nada, isso vai terminar mal. Não te indignes por causa dos malfeitores, porque isso vai terminar mal. Então, queridos, se você se arrependeu de verdade dos pecados, o lado positivo é você nunca mais voltar naquele pecado. Às vezes a gente diz assim: ah, Senhor, mas eu vou pagar o preço, isso não vai ficar assim. Eu vou dar na medalha. Do mesmo jeito que veio de lá para cá, eu não aguento não, eu vou também. Mas
Deus te chamou a agir diferente. Porque todas as vezes que você agir da mesma forma, o resultado vai ser qual? O mesmo. Então, hoje, nessa manhã de domingo, Deus está te chamando a agir diferente. Quando a coisa vier de lá para cá, né, você diz assim, calma, vamos conversar? Vamos conversar? Irmãos, existe um inimigo das nossas almas que não deve ser ignorado. 2 riscos. É você valorizar muito Satanás e você desvalorizá-lo muito. Valoriza-se muito quando você acha que ele tem poder igual a Deus. Esqueça, é um ser criado, um cão que obedece o que Deus manda. Mas, em segundo lugar, é quando você acha que não, o Satanás não faz nada, não. De vez em quando, provavelmente no domingo, quando você levanta para vir para a igreja, você fala assim, bom dia! Aí o outro rosna do lado de lá, que você não sabe nem o que está acontecendo, né? Você já fala assim, hoje o negócio promete. Dardos inflamados do maligno, irmãos. Isso pega todo mundo. Como é que você... Não, escuta, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Paz, amigo, irmão em Cristo, vão estar indo para a igreja, né? E aí você destrói a obra maligna. Porque a evidência de uma fé salvadora não consiste em quanto você diz que crê, mas em como você se porta. Vou repetir. A evidência de uma fé de um salvo, eu creio, sei a Bíblia de cor. Não é isso, irmãos. Você acha que você sabe Bíblia de cor mais do que Satanás? Você acha que você sabe Bíblia mais do que Satanás? A diferença é que ele não cumpre nada. Os demônios tremem, mas eles não obedecem. A nossa diferença está, então, aqui, em apresentar frutos, fazer as coisas diferentes. E não é para Deus, não, irmãos. Vai redundar na glória dele, mas antes disso, é para nós mesmos. Ver Deus na minha vida, meu irmão, me faz aumentar a minha fé. Depois de um tempo já, né? Às vezes, quem é que bate aonde mais dói? É a esposa, viu? Viu, Júlio? É a esposa. Porque ela sabe exatamente aonde dói. Aí, na hora que a coisa, né? Sabe aquele defunto igual o Tutankhamon lá, uns 10 mil anos atrás, né? Não tem isso tudo, não. Aí ela tira aquele defunto e vem e vai naquele lugar assim que dói, né? E aí? A melhor coisa é você dizer o seguinte, olha, nessa eu não caio mais. Isso aí nós já tratamos, não já? E aí você desmonta a armadilha do inimigo das nossas almas pelo bom comportamento. É pelo que Deus está te chamando. Não vá por ali, né? Levantar o defunto de novo. Quando você vê que isso está acontecendo na sua vida, você diz assim, eu de vez em quando brinco, né? E Elaine fica brava, ela diz assim, Elaine, estou virando crente. Não brinque com isso. Mas, irmãos, é uma delícia. É uma delícia quando você vê que você não age mais como você agia antes. Aí você pensa, ou eu estou ficando mole, ou eu estou ficando bobo, ou eu estou virando crente. E eu prefiro pensar que estou virando crente. Deus não desistiu de me converter e existem coisas acontecendo novas lá em casa, na minha vida. Me mostre um crente morno, irmãos, um crente que esteja brincando com as coisas de Deus, que eu vou mostrar para vocês um louco. Mas, por favor, o homem do Salmo 128 é aquele homem muito bem sucedido. Qual é o segredo do homem que a esposa dele é como uma boa taça de vinho, a videira frutífera? É o homem que teme ao Senhor. Como é que é o homem que tudo quanto faz é bem sucedido? É o homem do Salmo 1, porque ele medita nas Sagradas Escrituras de dia e de noite. E meditação vai muito além da leitura, irmãos. Meditação significa o seguinte, Senhor, o que está aqui? E o que eu preciso fazer aqui? Isso é meditação. Então, Senhor, eu quero o lar do Salmo 128. Mude de vida. Mude. Senhor, eu quero ser bem-sucedido em tudo quanto eu fizer. Mude de vida. Coloque o Salmo, coloque a meditação do Salmo em ação. Bom,
E alguém poderia perguntar assim, né? Pastor, filosófica e teologicamente, o que é temer a Deus? Irmãos, eu gosto de ser bem preciso, porque eu vou ser cobrado de Deus se eu ficar falando coisas aqui muito, né, teológicas, profundas, e ninguém entender nada. Provavelmente muita gente vai dizer, nossa, mas o pastor, né? Não, irmãos, a minha função aqui é debulhar para ficar o mais palatável possível. Você sabe o que é temer a Deus? É obedecer aos seus mandamentos. Feliz é o homem que teme ao Senhor, até porque, se eu digo que eu amo o Senhor Jesus, eu guardo os seus mandamentos. É evidente, irmãos, que o diferencial na vida do cristão, na vida pessoal e familiar, muitas vezes é aquele homem bem-aventurado que teme ao Senhor. E aí, você olha alguém na igreja e fala assim, nossa, mas fulano tal é abençoado, né? Ah, mas aquele homem teme a Deus. Você já ouviu aquele versículo? Vais tu e faz o mesmo. Não é igual Judas não, tá? É temer ao Senhor. Vais tu e faz o mesmo. Irmãos, então relacionamentos que glorificam a Deus. Como? Glorificam a Deus por um comportamento distinto que foge de paixões carnais. Versos 11 e 12, vamos ler juntos? 1 de Pedro 11, 12, leiamos, por favor. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a nossa confissão de fé, vocês vão ver o que ela trata disso daqui a pouco. Irmãos, um relacionamento que glorifica a Deus, ele tem um comportamento distinto que foge de paixões carnais. Russell Shedd pega a mesma palavra aqui, sarkikoi, paixões carnais, descrevem cristãos como crianças centralizadas em si mesmos. É o desejo que vai contra Cristo. Então, por favor, todas as vezes que você dá vazão à paixão da sua carne, você está agindo como uma criança egoísta. Eu quero, e eu quero desse jeito, e eu quero agora, e não importa o que os outros querem. É uma criança. Dona Lília é aquela criança mal criada que fica batendo o pé, dizendo eu quero, e as pessoas que estão todas do lado ficam felizes, né? De ver uma criança batendo o pé assim. Imagina como é que Deus fica quando Ele está dizendo, olha, sai fora disso. Aí você diz assim, ah, mas eu quero. O verso de número 11 fala que nós somos o que, irmãos? Peregrinos e forasteiros. Nós não somos daqui. Então, se você está de passagem por aqui, muito bom. Você é cristão, você está de passagem por aqui. Você está indo para onde? Você está indo para a eternidade. Você vai encontrar com quem? À porta da eternidade. Abre o seu livro da vida e diz assim, Lorena, seu nome está no livro da vida. Entre. Que bênção, né? Mas aí o seguinte, quem é que está abrindo a porta do céu? Não é São Pedro não, tá, irmãos? Por favor, hein? O Senhor Jesus, Ele tem as chaves do céu e do inferno. Jesus manda em todos os lugares. Então, se você está indo encontrar com Cristo lá, faz sentido você querer acertar a sua vida aqui, para quando você chegar lá, você vai encontrar justamente Cristo? Agora, não parece um contrassenso? Olha, eu sou forasteiro e peregrino aqui, eu estou indo encontrar com Cristo lá, e estou fazendo uma maior lambança aqui, e a primeira pessoa que eu vou encontrar quando fechar os olhos aqui é Cristo. Como é que você vai ficar? Como é que vai ficar a sua cara de vergonha? Pedro afirma, vos abstenham, não entrem nessa, isso não vai dar certo. E o final do verso de número 11, então, irmãos, é o âmago da alma, né? O final do verso de 11 diz assim, que fazem guerra contra a alma.
As suas paixões, aquilo que você quer, faz guerra contra você mesmo. Ou, depois que você peca, você fica feliz com o pecado? Depois que você acaba de fazer o que você não deveria, sabe aquela paixão carnal do sujeito que tem um estupim desse tamanhozinho assim e acaba falando o que não deve? Depois que ele acaba de fazer a lambança, o que vem? O coração aperta, você diz assim, meu Deus, guerra contra a alma, fiz de novo, machuquei quem não devia. Bom, irmãos, o procedimento é viver de tal forma que pelo agir, aqueles que duvidam do nosso nascimento, aqueles que duvidam de Cristo, se dobrem e tenham que confessar que existe santidade naquilo que nós fazemos. Puxa vida! Duas coisas. A palavra traduzida por observam é como uma vigilância atenciosa. Meu irmão, você está sendo vigiado, não tenha dúvida disso. Quando meu pai teve um aneurisma dissecante da aorta até a artéria renal, irmãos, eu, no final do dia, fui ao carro e peguei a minha Bíblia. E fui, e sentei lá no quarto, ele estava no CTI, não ia para o quarto mesmo, e fui lá orar. No outro dia, pela manhã, chegou uma mulher, bateu na porta do quarto e falou assim, moço, o senhor pode ir ali orar com o meu filhinho? Ele está com um problema grave de rins. Aí eu olhei de um lado, olhei do outro, falei assim, gente, mas como é que essa mulher me descobriu aqui? Eu era seminarista. Fui lá, orei com a criança e tal. Aí na saída, eu perguntei, escuta, como é que a senhora sabe que eu sou crente? Moço, ontem à tarde, às 18 e um pouquinho assim, eu vi quando o senhor tirou uma Bíblia de dentro do carro e veio caminhando para cá. Nós estamos sendo observados, irmãos. Quando nós não imaginamos, os nossos vizinhos estão vendo que todos os domingos nós saímos para poder vir para a igreja. As pessoas que pegam o coletivo conosco, as pessoas que vêm nós andando com o carro, as pessoas estão nos vigiando. Então, fiquemos vigilantes também até o dia da visitação, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Tá. No dia do juízo, eu penso que o Evangelho vai revelar, irmãos, os verdadeiros crentes e nós vamos ter surpresas imensas das pessoas que, observando o nosso procedimento, falaram assim, eu quero esse Deus. Se é que temos, Então, por favor, nos seus relacionamentos, na forma como você tem tratado as pessoas, Deus está sendo glorificado. Como você tem tratado as pessoas. Então, lembre-se, hein? Sem Deus, sem relacionamentos. Começando dentro de casa. Depois você vem para o ambiente de trabalho, depois você vem para a igreja, depois você vai para a sua vizinhança, enfim, como estão os seus relacionamentos? Irmãos, testemunhar dentro da igreja com todos olhando é a coisa mais fácil que tem. O lugar mais fácil de ser crente é aqui, ó. Fácil, mole. Aqui eu vou pregar 40 minutos, 50 minutos, vou embora e, nossa, que beleza. Mas é lá em casa, irmãos, é lá em casa que os meus filhos têm que ser ouvidos, minha esposa tem que ser ouvida, Martin Luther King, então, diz da seguinte forma, a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Irmãos, com todo carinho, com todo amor, não está fácil para ninguém aqui. Não está fácil para ninguém aqui. Hoje é domingo. Hoje eu peguei uns daqueles tabuleiros que eu fazia, aquelas carninhas de porco, para trazer para cá, crocantes. E aí eu peguei aquele tabuleiro de manhã e falei assim, puxa vida, Senhor, será que no final do ano, com todas as vacinas, 2022, nós vamos poder voltar a almoçar na igreja? Estou sentindo falta, irmãos. Até lá,
como é que ficam os relacionamentos. Sabem por quê? Se nós não preservarmos isso aqui, o estrago vai ser muito maior. Quando nós tivermos uma abertura, vai ter sobrado o quê? Por favor, só uma mensagem, só uma ligação, falar assim, olha, estou sentindo sua falta, por favor, mantenha os relacionamentos. Em segundo lugar, irmãos, relacionamentos que glorificam a Deus, eles estão em sujeição às autoridades por castigo ou louvor. Versos 13 e 14, vamos ler juntos, por favor? Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Irmãos, cristãos se submetem às autoridades, enquanto as autoridades não vão contra as Escrituras. Irmãos, eu vou pedir, sabe, né, as ovelhinhas aqui mais antigas já sabem, eu vou dar uma canelada nos irmãos assim, com muito amor, tá, irmãos? É com amor, tá? Irmãos, cuidado com idolatria. João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E existem crentes no nosso meio idolatrando autoridades. Eu não vou dar nome. Nós temos que parar com isso. Ah, mas é porque o outro é assim, porque o outro e esse é assim. Não, pera lá. Tão pecador quanto, faz umas bobagens que a gente tem que misericórdia, tá certo, irmãos? Então, embora eu não goste da autoridade, se a autoridade não está indo contra as Escrituras, eu tenho que me submeter a essas autoridades. E do outro lado, eu não tenho que idolatrar autoridade nenhuma. As Escrituras nós lemos hoje que nós temos que orar em favor das autoridades. E Paulo diz assim, façam isso para que vocês vivam vida tranquila e mansa. Cuidado com os extremos, hein? Cuidado com os extremos. Então, extremos, rebeldia. Ah, eu não me submeto a nada disso. Opa, alto lá. Se a autoridade é a autoridade instituída por Deus e ela é assim, Romanos 13 vai nos dizer da seguinte forma, então se submeta. Mas do outro lado, cuidado com a idolatria. Por favor, cuidado com os extremos. Irmãos, por que submeta-se à autoridade? Diz o verso de número 13. Dê uma olhada aí comigo. Sujeitai-vos a toda a instituição humana, por quê, irmãos? Por causa do Senhor. Se foi Deus que instituiu a autoridade, Deus instituiu a autoridade. E olha, Deus institui autoridades, inclusive, para ser vara no lombo do povo, viu, irmãos? Deus usou maus reis para isso. Então, que Deus abençoe a nossa nação. Nós temos que orar muito, irmãos. Nós temos um problema de saúde, nós temos um problema político, nós temos um problema econômico, nós temos um problema de valor. Aliás, nós temos problemas. Então, oremos pelas autoridades. Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê temor do Senhor. Das boas obras, irmãos, olha o que diz a nossa confissão de fé. Essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por ela, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca aos adversários e glorificam a Deus, cuja feitura são criados em Cristo Jesus para isso mesmo, a fim de que, tendo fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. Irmãos, nós temos esse problema de autoridade. Vocês sabem onde começa isso? Em casa. Filho que não aprendeu a obedecer pai e mãe, nunca vai ser um servo de Deus direito. Ou ele volta lá atrás, se arrepende de uma forma que tratou pai e mãe, se converte, ou ele nunca vai ter um bom relacionamento com Deus.
nós projetamos o relacionamento que temos com Deus a partir dos nossos pais. Então, primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra. Irmãos queridos, qual é o problema da igreja? O problema da igreja é que nós temos que fazer evangelismo plantando bananeira lá no meio da Antônio Carlos. Não. O problema da igreja, irmãos, é falta de autoridade. Eu amo o Senhor Jesus, não obedeço os mandamentos. Os filhos não obedecem aos pais, as esposas são insubmissas aos maridos, os maridos não tratam as suas esposas como Cristo tratou a igreja. Ponto. Sobrou o quê? Então, irmã, homem é bicho, empaca, viu, irmã? Empaca. Homem é bicho terrível. E não adianta a mulher tentar empurrar, porque o bicho é pesado. Então, as Escrituras dizem assim: a mulher é a parte mais frágil. O apóstolo Pedro diz assim: marido, vocês tratem as esposas de vocês, porque Deus sabe, hein, que as mulheres são a parte mais frágil. E aí? E aí a mulher se submete ao marido em amor, por causa do Senhor. Minha irmã, submissão é uma palavra que causa urticária, não é verdade? Mas quando você se submete ao seu marido por causa do Senhor, é uma bênção. Você vai entregar o seu marido nas mãos do Senhor. Você vai dizer assim: Deus vai ser teimoso assim lá onde ele nasceu. Ô bicho terrível. Senhor, toca o coração dele. E, irmãos, Deus toca o coração do marido. Deus transforma, irmãos. Então, por favor, o comportamento de crentes que glorificam a Deus, eles se submetem às autoridades. A autoridade começada dentro de casa, a autoridade entre pais e filhos, entre marido e mulher. A autoridade, irmãos. E não existe nenhuma instituição que sobreviva sem autoridade. Bom, irmãos, por favor, como é que você vai convidar alguém para poder vir à igreja se você desce a língua na sua igreja? Você desce a língua na sua igreja. E aí, vão lá na igreja comigo? O sujeito olha para você e fala assim: mas eu vou lá naquela igreja que você vive falando mal dela, das autoridades da igreja? O verso de número 14 vai dizer assim: quer as autoridades enviadas para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, se a autoridade está fazendo algo bom, louve. Se a autoridade está punindo alguém, irmãos, ultimamente a mídia... Bom, irmãos, eu vou ficar quieto, eu não posso. Eu só gostaria de que a igreja soubesse, irmãos, que a fé bíblica prevê pena de morte, viu, irmãos? Então, me perdoem aqueles que não têm conhecimento, tá? Mas o apóstolo Paulo diz no Novo Testamento: tema a autoridade, porque ela tem o poder da pena de morte, ela tem o poder da espada. Então, quando nós estamos vendo uma mídia protegendo bandido, e nós estamos vendo uma mídia descendo a lenha em policiais, cuidado, hein? Tem policial corrupto, tem pastor corrupto, viu, irmãos? Mas existem policiais honestos em toda a classe. Então, as autoridades devem ser respeitadas no momento que estão fazendo para o louvor e no momento de castigo. Por favor, não entrem no jogo, não entrem falando mal das autoridades, porque não é isso que se espera do crente. Se espera o seguinte: nós temos orado pelas autoridades lá na nossa igreja. Na minha casa, nós temos orado por isso. Segundo as Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A saída, irmãos, não é tesourar, não é língua grande, é oração. Então, crentes se distinguem por honrar as autoridades. Terceiro e último lugar, irmãos, crentes se distinguem por relacionamentos que glorificam a Deus com um comportamento que faz emudecer insensatos.
de forma alternada 15, 16 e 17, juntos, irmãos, vamos lá. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, não por força, não por violência, não por gritos. O verso de número 15 diz que usemos a prática do bem para fazer calar as pessoas que duvidam do nosso comportamento. No verso de número 16, a Escritura vai dizer: como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Irmãos, atentemos. Esse verso está dizendo que você é livre para quê? Para fazer o que é correto. Está todo mundo, né? Se você chegar ali fora e falar assim, você quer liberdade? Ah, eu quero liberdade. Você sabe como é que o crente age? Lá no Velho Testamento, o escravo, né, chegava, encostava a orelha no marco da porta, o dono da casa vinha, vazava a orelha, para quê? Para que nunca mais ele saísse. Ele queria continuar na casa. Mas como é que é, pastor? Ele era protegido, ele era alimentado, ele era tratado com toda a dignidade, irmãos. Alguns infelizes falam, mas a Bíblia é a favor de escravidão. Meu irmão, se você souber qual é o tipo de escravidão que a Escritura diz, porque é o seguinte, viu? Você sabia que você é escravo? Ou de Cristo, ou do diabo. Você só vai escolher qual vai ser o Senhor da sua vida, mas você vai ter um Senhor da sua vida, ou direita ou esquerda. Então, por favor, irmãos, por favor, nós precisamos desse comportamento que faz emudecer. Sabe a mãe que tem a mais nobre de todas as missões? Nós lemos hoje, hein? Texto da liturgia. Senhor, nós te louvamos porque nós temos mulheres piedosas no nosso meio. Foi isso que nós lemos? Papai está trabalhando. Papai está trabalhando. Quando o papai chega em casa, os meninos correm para poder abraçar o papai. Sabe por quê? Porque quando a mamãe fica em casa, a mamãe diz assim, não existe homem melhor do que o papai. Papai está lá, trabalhando para a gente ter o pão, papai está lá para poder dar as coisas para a gente aqui. A mãe constrói a imagem do pai. Outra coisa. Menino desse tamanhozinho, mamãe, você é burra. Vocês já ouviram isso, irmãos? Mas vocês sabem qual é o sintoma disso? É a forma como o pai trata a mãe. Porque a criança vai repetir exatamente a forma como o marido trata a esposa. Então, irmãos, nós temos filhos. Nós temos filhos. Comportamentos que fazem emudecer os insensatos. Quando os nossos filhos chegam, eles têm postura e aí eles ouvem. Quando os pais falam uma vez, Então, irmãos, nós temos a responsabilidade de fazer emudecer. Está mandando e grita. Não, é em silêncio, é com autoridade de comportamento de vida. Se diz que ser homem, então, irmãos e jovens, temos um jovem nos visitando, alguns irmãos aqui, tudo bem? Melquisedeque daqui a pouco está lá. Vocês, né, meninas? Tudo bem. Aí lá na faculdade, como é que rola o negócio? Você tem que ir para a festinha, né? Festinha da Fafi. Como é que é aquilo lá, né? Tem do que você quiser. O que se espera de um jovem crente? Porque você é assim, porque você é assado,
porque você não vai na festa do sexo livre, porque você não vai puxar um fuminho, você não vai numa carreirinha. Não, meu irmão, jovem, você não vai, porque você é servo do Deus Altíssimo. E como foram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na corte da Babilônia, o que se espera de você, jovem, é que você não vá, porque ser homem não é você pegar tudo que vem pela frente. Ser homem do Senhor é você olhar e dizer o seguinte: eu tenho uma que eu amo e que eu vou honrar. Por favor, irmãos, por favor, homens, todo mundo tem o happy hour na sexta-feira. É uma beleza. Toma-se todas e depois no final de noite, né? Mas não, os servos de Deus, acabou o expediente sexta-feira, eu tenho um endereço para ir, a minha casa. Eu tenho que honrar minha esposa, eu tenho que honrar o meu Deus. E esse comportamento, mas fulano de tal é camisolão, para a glória do Senhor Deus. Comportamentos que fazem emudecer. Verso 17 diz assim: tratai todos com honra. Todos, irmãos, todos. Irmãos, é horrível você ver uma pessoa interesseira, né? Passa alguém, nossa, isso na igreja então, chega uma autoridade, aí você coloca a cadeira da autoridade assim, do lado do púlpito, né? Chega o irmãozinho lá da igreja, né? O diácono tem dificuldade até de deixar o sujeito entrar. Irmãos, as Escrituras nos mandam tratar todos com honra. Todos. Coisa deliciosa. Todos com honra. Bom, e aí nós voltamos ao verso 11, quando o verso 11 diz: vocês são peregrinos e forasteiros, e vos abstenham das paixões carnais. São forasteiros e peregrinos porque vocês estão indo para o mesmo lugar. Irmãos, um dia o presidente da empresa vai ser a mesma coisa que era o mais simples serviçal da empresa. E esse lugar é a vida eterna. Então, nós amamos as pessoas mais simples da igreja. Elas oram, elas comungam conosco. Esse verso é muito contundente, sabe por quê? O relacionamento com Deus, com o rei, com os seus irmãos, deve ser a mesma coisa. Como é que tem sido o seu relacionamento com as pessoas que não podem te dar nada em troca? Normalmente você trata bem quem pode, né? Vou tratar bem o fulano aqui porque, né? Vai que eu preciso. Deus te honra se você tratar todos com honra. Quero concluir, irmãos, Relacionamentos que glorificam a Deus são comportamentos distintos que fogem das paixões carnais. Você luta contra você. Relacionamentos que glorificam a Deus estão em sujeição às autoridades. Elas foram instituídas por Deus. Pare de ser como ímpio. Ímpio fala mal da autoridade. Você, como crente, você ora pela autoridade. Terceiro, um comportamento que faz emudecer insensatos é um comportamento completamente distinto. Irmãos, como é que eu tenho feito ultimamente? Na economia, principalmente mercado de ações, né, tem o efeito manada. Está todo mundo comprando ação da Petrobras. Vai explodir, né? Vamos ver se vai mesmo, né? Então, está todo mundo comprando ação da Petrobras. Sabe o que eu faço, irmãos? Eu vou para o outro lado. Se eu estou vendo que está todo mundo indo para cá, eu não vou, irmãos. Eu sou diferente. Se a Bíblia está dizendo assim, olha, o seu comportamento é distinto, se está todo mundo fazendo assim, a nossa tendência é pensar, não, bom, se está todo mundo fazendo assim, esse é o certo, né? Não, meu irmão, não. É o contrário. Se está todo mundo fazendo assim, é muito provavelmente que o seu caminho seja o outro do lado de cá. Olha, Isaac Watts diz assim:
a síntese de todos os conselhos que lhes posso oferecer, necessários para reger o comportamento de vocês para com Deus e o homem, em qualquer circunstância, lugar ou condição para a vida, encontra-se na palavra de Deus. Os seus relacionamentos estão melhorando? Então eu vou parar por aqui. Irmãos, nós estamos há 1 ano e 4 meses de pandemia. Por favor, como estão os seus relacionamentos depois de 1 ano e 4 meses de pandemia? Passa só um pouquinho agora. Quantas pessoas de casa você está com saudade de dar aquele abraço? Sabe aquele abraço que você encosta assim e sente o cheiro da pessoa? Muito bom, irmãos. Eu tenho mais uma pergunta para fazer. Você está indo embora para casa. Está indo embora para casa agora. Seus relacionamentos, como estão? Pastor, mas eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo, pastor. Por isso. Bom, hoje o Senhor veio ao seu coração e disse assim, olha, verdade, você está sofrendo, mas a despeito do sofrimento, fuja das paixões carnais. A despeito do sofrimento, honre as autoridades. A despeito do seu sofrimento, não embarque no mesmo comportamento das pessoas. Cultive relacionamentos. Domingo. Nosso domingo é reservado para exercícios de misericórdia. Posso te pedir? Volta para casa hoje. Ontem, no encontro de casais, eu disse para os homens, né? Homem é bicho, de novo, viu, irmãs? Bicho burro, duro, empaca, o bicho é difícil. Aí, é difícil a gente chegar para a esposa e dizer assim, sabia que eu amo você? Não é? Mas, irmãos, tempos difíceis. Eu estou sofrendo. Faz o seguinte, quanto mais você sofrer, mais você vai chegar para alguém que você gosta mesmo. Diz assim, escuta, há quanto tempo eu não falo que você é importante para mim? Há quanto tempo eu não te dou um abraço? Há quanto tempo eu não digo que eu amo você? Uma ligação, meu irmão, uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, um áudio de WhatsApp. Por favor, cultive relacionamentos, porque só em Deus é possível ter relacionamentos que prestam. Vamos orar, irmãos?